E eu sou otorrino e eu tenho falado muito sobre a questão da importância do sono, né? Porque uma das principais queixas que a gente ouve no consultório, acho que tanto eu quanto você, o que que é? Eu não consigo dormir direito, Uhum. né? Então, me procuram por uma questão, pensando que possa ser por uma questão nasal, né? De obstrução nasal e tudo mais. E a você, eu acho que por uma questão desse estado de alerta, de ansiedade, né. E aí quando Sim. a gente se encontrou nesse mundão, e você falando, né, com o seu podcast do Querida Ansiedade, e eu sempre trazendo essa questão da importância da gente dormir bem, Uhum. até para ajudar na ansiedade, eu falei: "Preciso falar com a Camila". Então Sim, é não, isso. não as alterações no sono, né, não dormir direito ou dormir pouco, é algo que traz muito sofrimento para a gente no dia a dia, né. Eu vejo, por exemplo, quando a gente está doente, está gripada e aquele fica entupido, aquilo causa todo um desconforto além da gripe, né, ou quando criança tem filho pequeno, o filho também não consegue dormir direito, e a ansiedade ela provoca isso também na pessoa, né, assim, às vezes ela não consegue dormir porque pensa demais, né? Ou então tá muito agitada no dia a dia, então achei ótima a sua sugestão, assim, acho que super casa. E, assim, esse estado de ansiedade, ele coloca a gente naquela luta, naquele estado de vigília, né? É um estado de alerta, de vigília. É aquela coisa assim que a respiração fica aqui em cima, né? Superficial, só na parte Uhum, torácica a gente respira aqui em cima, pouco com a parte diafragmática, abdominal. E essa respiração aqui, esse estado de alerta, de vigília, de ansiedade, né? Esperando acontecer alguma coisa a qualquer momento, libera no nosso corpo dois hormônios, muitos, mas assim, basicamente, né, de uma forma geral, para as pessoas entenderem de uma forma bem simples, cortisol e adrenalina. E com uhum, esse cortisol e adrenalina lá em cima, vira um círculo vicioso, assim, é difícil você dormir num estado de alerta, uhum. né? E, por outro lado, quando você consegue dormir bem, durante o sono e em outras atividades que a gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo, a gente produz hormônios que são aquele tal do quarteto da felicidade, né? Que Uhum. é serotonina, ocitocina, dopamina e endorfina. E esses hormônios trazem um estado de relaxamento, de tranquilidade, de uma respiração mais calma, né? Então, é, acho que a principal ideia é como a gente vai sair desse círculo. E eu queria te ouvir também. O que que a ansiedade provoca, né? Conta pra gente aí também o que que a ansiedade traz nas pessoas. O que que você mais ouve no consultório? Aí, o que eu mais escuto é assim, a ansiedade, a pessoa fica presa, né, ali nos seus próprios pensamentos, nas suas preocupações, o que que vai ser, será que vai dar certo, será que não vai, como é que vai ser o dia de amanhã? São muitas incertezas que a pessoa tenta responder e não tem muitas coisas não têm resposta, né, só o tempo, né, à medida que você vai enfrentando determinadas situações que as respostas vão chegando, a gente não consegue ter a resposta antecipadamente, e isso provoca alterações no próprio corpo, né? E muitas vezes a pessoa não consegue perceber, porque ela está tão presa na cabeça, né, que ela não consegue olhar para o corpo dela e ver como que essa ansiedade ou essas preocupações, essa angústia tá afetando o corpo. E como você falou, né, do cortisol e da adrenalina, eles são os hormônios contra o sono, né? Exato. Eles geralmente são produzidos em situações em que a última coisa que você pode sentir ou precisa sentir é sono. Né? É aquele estado de luta ou fuga, né? De iminência de perigo. Então, ou você vai para a luta ou você vai fugir, né? E a ansiedade é essa dificuldade em ficar no agora, né? No que está acontecendo agora. Está sempre projetando lá, precisando de uma certeza que não existe, né? A gente só tem o Sim, agora. E o não dormir, né? Eu falo, é a dificuldade em a gente abrir mão do nosso controle, né? uhum.
A gente não tem controle. E a dificuldade para dormir é isso. Você precisa abrir mão do controle, abrir mão dos pensamentos, abrir mão desse nosso ego, que por um lado é saudável, que nos mantém ativos, pensantes, né? Um ego estruturado é um ego muito saudável, né? E aí abrir mão desse ego que pensa que para poder dormir, para poder relaxar, né? Para poder entregar. Se a gente for pensar, o próprio dormir é realmente se entregar completamente, É o máximo né? ato de entrega, exatamente. É o máximo de ato de entrega. Por isso que eu falo, eu sou mãe, você é mãe também, né? Tem alguns trabalhos mostrando que o sono de uma mãe, pelo estado de alerta natural, de ansiedade natural das mães, né, do seu filho em relação ao filho, por demandas, a mãe só vai voltar a dormir como dormia antes de ter filho, aproximadamente quando o filho tiver por volta de 6, 7 anos de idade. Aham. E, em média, as mulheres dormirão 40 minutos a menos para o resto da vida, para Depois sempre, que vira do que mãe? dormiam antes, Aí, exatamente. gente, eu tô me encaixando, eu tô me vendo aí nessa estatística. Mães, contem aqui pra gente se vocês se encaixam, né, nessa estatística. A minha filha tem 3 anos e meio, então eu ainda estou na estatística de dormir bem menos, né, bem menos. Mas todas dormirão 40, a maioria, né, 40 minutos em média menos do que dormiam antes. E sabe, Camila, eu senti na pele agora, com o filho pequeno, os efeitos da falta de sono, no meu corpo, né. E eu Uhum. falo, e você falou, né, a pessoa tá tão aqui na cabeça, tão aqui nos pensamentos, que Sim. desconecta do corpo, né, como se separasse aqui. E eu falo, quando alguém chega no consultório com uma queixa física, eu falo, né, dificilmente alguém morre de quinta para domingo. O corpo ele dá muitos sinais antes. Sim. Então, antes de você ter um burnout, antes de você ter um estado de ansiedade que precisa realmente aí ser medicado. O próprio ataque de pânico, né, assim, ele não começou do nada, Exato. né, e ele já é algo que vem se acumulando ao longo do tempo, e aí tem um gatilho que é onde desencadeia aquilo que já vinha sendo construído há um bom tempo e que estava sendo ignorado pela pessoa, né. Às vezes porque não tem tempo, às vezes porque não tem, disponibilidade emocional para prestar atenção naquilo que está acontecendo, às vezes não tem essa uma estrutura para conseguir fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? Enfim, uma série de motivos, mas é algo, como você falou, que já vem sendo construído há um bom tempo.